Essa é a lei 7716, ela trata do crime de racismo, mas posteriormente nós vamos falar um pouco sobre ela no próximo slide. Bom, racismo. O racismo é o ato de segregar, de discriminar uma pessoa em virtude da cor de sua pele. Podemos dizer que o racismo é uma forma de você pensar a existência de raças humanas superiores. Podemos dizer também que é um conjunto de ideias, de concepções negativas acerca dos negros, com a finalidade de julgá-los como sendo pessoas inferiores. Como disse muito bem a minha companheira Valquíria, o racismo ele teve seu ápice na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas, alegando serem pessoas superiores, eles exterminaram cerca de 6 milhões de judeus. Então, no Brasil, a legislação que trata do racismo é a Lei 7716. Ela foi promulgada dia 13 de janeiro de 1989, ela tem 25 anos, e o conceito, a definição que ela traz de racismo entra em contradição com aquilo que o senso comum nos apresenta como sendo racismo. Ora, o que é o senso comum? O senso comum é o conhecimento do cotidiano, é o conhecimento que vem nos passado, é um conjunto de informações que vem nos passado ao longo do tempo, sem a investigação científica, sem a necessidade da certificação pela ciência. É uma informação informal. Então, o que diz o senso comum a respeito do racismo? Segundo o senso comum, racismo é o ato de xingar o negro, é o ato de, igual está acontecendo no campo de futebol, a pessoa joga uma banana lá dentro do campo, imita macaco. Vou ficar aqui, só um pouquinho, senão eu não consigo. A barriga gravando minha língua. Então, segundo o senso comum, racismo é isso. É jogar uma banana no campo de futebol, é a pessoa imitar um macaco, é dizer, esse negro tem alma branca. Isso, segundo o senso comum, é o racismo. Mas a legislação, o termo técnico, diz que o racismo é o ato de impedir, de causar obstáculo a uma pessoa a exercer um direito que ela tem em detrimento da cor da pele. Um exemplo, se você é diretora e chega uma criança lá na sua escola para fazer a matrícula, ela é negra. Aí a secretária fala assim, ó, vou fazer a matrícula dessa criança aí não, porque ela é negra, eu não sou muito chegada com negro não. Isso constitui um crime de racismo. Isso constitui um crime de racismo. Pena de 3 a 5 anos. Agora, quando acontece o xingamento, quando acontece a ofensa à honra e à dignidade do negro, ocorre a injúria racial. É necessário fazer essa reflexão com vocês, para que quando vocês estiverem lá no seu ambiente de trabalho, vocês também tenham essa noção técnica da lei, para que você possa orientar a secretária, qualquer pessoa que chegar até você, com a intenção de impedir alguém de fazer algo em detrimento da cor de sua pele. Então, o que aconteceu nesse caso específico, onde a criança estava numa quadrilha e uma outra pessoa chegou e disse que o filho dela, a pessoa que dançou com o filho dela, não queria que o neto dela dançasse com aquela menina porque ela era negra. Ali houve-se um inquérito policial, a professora tomou um partido, fez o certo, né? Não foi omissa, acionou a Polícia Civil, daí abriu-se um inquérito policial. O delegado, durante a investigação, ele detectou que não houve elementos suficientes que caracterizasse o crime de racismo. Então, o crime de racismo foi desqualificado e foi qualificado o fato como a injúria racial. E a pena vai variar aí de 2 a 3 anos. Então,
o local do crime, que é uma escola, jamais pode acontecer um fato desse numa escola, porque a escola é um ambiente onde a criança deve estar protegida. Os pilares da educação infantil, o tripé da educação infantil é o cuidar, educar e educar. Então, dentro da escola, há que se ter um cuidado com a criança, para que ela não passe essa circunstância vexatória. Porque uma criança de 4 anos, estando no estágio pré-operatório, segundo Piaget, isso vai ficar marcado na cabeça dela. Se ela não fizer um acompanhamento, ela pode carregar marcas para o resto da sua vida. O fato dela ser menor de idade é um grande complicador, sim. Por causa disso, essa questão que ela é criança, está em fase de desenvolvimento, e também porque a criança ela é um sujeito de direitos. Antes da promulgação da Constituição Federal, de 1988, existia apenas o Código Menor, onde a criança basicamente era tratada para ser ajustada quando ela tinha um desvio de conduta. E como os seres humanos não são ajustados e sim educados, após a promulgação da Constituição de 88, foi criado aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que no artigo 3º desse Estatuto, reza que a criança será aplicado o artigo 5º da Constituição Federal, que trata de todos os direitos e garantias a todas as pessoas. Então nós nunca podemos esquecer que a criança é um sujeito de direito igual a você. Mesmo ela tendo 3 anos, mesmo ela tendo 4 anos, ela não é um adulto em miniatura. Ela deve ser respeitada. Então nós, como educadores, futuros educadores, que nós somos pedagogos em construção, estamos nos fazendo aí ao longo do tempo, nós temos que ter esse cuidado com a criança, para que nós possamos garantir também o direito dessa criança. E assim que a Polícia Civil foi acionada, a própria Polícia Civil acionou os órgãos. O principal dele foi o Conselho Tutelar. Vamos para o slide. Isso acontece porque, como a criança ela é um sujeito de direito, existem as garantias constitucionais e existe a rede de proteção integral à criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar foi o órgão que a Polícia Civil acionou, porque o Conselho Tutelar ele cuida dessa garantia constitucional da criança e do adolescente. Então, aí nós temos aí uma imagem com 8 bonecos segurando um quebra-cabeça. E temos aí a Polícia Militar, o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, a escola, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a família que seguram esse quebra-cabeça, porque eles fazem parte dessa rede que visam a garantia integral da criança e do adolescente. E a criança nada mais é do que esse quebra-cabeça que vai se construindo nesse processo de aprendizagem, que ele é complexo, ele é contínuo, e ela vai se fazendo aí ao longo do tempo.